Fica sobre os seus pés. Abra a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 13, versículo 25. Números, capítulo 13, versículo 25. Nós vamos ler, fazer a menção da palavra do Senhor nesta noite. Eu confesso aos irmãos que eu tentei mudar esta mensagem várias vezes, desde o dia que me convidaram para trazer a palavra. Eu sei que é uma data festiva, é a inauguração, é o primeiro culto, né, pastor? Primeiro culto. Tem várias mensagens sobre festa na Bíblia. E eu quis mudar a mensagem, mas todas as vezes que eu tentava mudar, vinha para cá. Números capítulo 13, até que hoje, sentado aqui, eu comecei a olhar uma palavra no livro de Joel, mas voltei aqui de novo em Números 13. E Deus tem algo para falar na inauguração desta igreja, com todos nós que somos obreiros da casa do Senhor. Amém? Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a ele e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e eram os nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai bendito, Deus de amores, aqui é a tua palavra. Deus, ela é viva, santa e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, faz separação entre alma e espírito, entre junta e medula. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Muitas pessoas estão conhecendo a Igreja Metodista Wesleyana no ano de 2012. Alguns vieram para a igreja no ano de 2011, no retiro de 2011. Outros vieram no meio do ano. Ano passado nós tivemos 4 batismos. Este ano nós tivemos um batismo. Dia 2 de junho agora teremos o segundo batismo desse ano, que tudo indica que será um dos maiores batismos da Igreja Metodista Wesleyana aqui em Itabuna, nos seus 31 anos de existência aqui em Itabuna. O tema da mensagem é o mesmo tema que foi usado no Retiro Espiritual de 2010, que tem como título Desafios para o Novo Tempo. E quando eu comecei a observar esta palavra, eu comecei, missionário. A irmã estava lá no retiro com o pastor Agostinho. Nós não nos conhecíamos, né? Viemos a conhecer depois. E eu comecei a observar
dezembro de 2010, aonde saiu a nomeação para que eu viesse auxiliar em Itabuna, e ali os pastores receberam aquela comissão de enfrentar os desafios do novo tempo, de enfrentar os desafios que estão propostos para a igreja nos últimos dias na face da terra. E eu comecei a observar, louvado seja o nome do Senhor, o desafio desses 12 príncipes. A palavra de Deus fala que disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo pega um homem, e este homem, aleluia, de cada tribo será um dos cabeças de cada tribo. Ou seja, Moisés não enviou qualquer um. Aleluia, quando Deus te chama para uma obra, Deus não chama qualquer um. Deus, aleluia, Ele coloca na obra aquele, aleluia, que Ele resgatou pelo preço de sangue, e Ele, aleluia, quando Ele está na sua frente, Ele garante a vitória dessa obra. E esse foi o desafio para 12 príncipes. Também estamos aqui no bairro Parque Boa Vista, diante agora de um novo desafio para a Igreja Metodista Brasileira. E sabemos que foram escolhidos príncipes, princesas para, aleluia, esta obra aqui neste lugar. E nós temos de estar convictos daquilo que nós somos diante de Deus. Somos filhos de Deus, e a palavra de Deus fala que Ele nos deu, aleluia, a terra por herança. E como filhos de Deus, nós temos de prestar conta daquilo que nós fazemos para Deus. A palavra de Deus fala que Deus falou para Moisés que Ele já tinha dado aquela terra para os príncipes e para os filhos de Israel. Moisés, quando foi escolher, quando ele pegou os 12 príncipes, ele foi em cada tribo, escolheu cada cabeça de uma tribo, e ele passou a ordenança de Deus. Ele não passou aquilo que vinha dele. Olha, nós vamos lá porque nós precisamos conquistar uma terra, porque nós estamos com 2 milhões de pessoas aqui, e esses 2 milhões de pessoas estão aqui nesse deserto, murmurando, falando que nesse deserto aqui não tem carne, falando que nesse deserto não tem água. Há uma necessidade de nós herdarmos a terra, e nós saímos do Egito com propósito, e quando a gente sai do Egito com propósito, não podemos perder o foco, a visão daquilo que nós, aleluia, estamos fazendo. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus tirou o povo de Israel com um propósito. Esse propósito também está escrito no livro, aleluia, de Gênesis capítulo 12. É o mesmo propósito ali a qual Ele disse para Abraão que Ele daria para Abraão uma terra que emana leite e mel. Estava dentro do propósito, estava dentro ali da promessa que Deus tinha para o povo dele. E aquele povo agora estava diante da vitória. Estamos diante da vitória, mas precisamos aprender a tomar posse da vitória. E os desafios para o novo tempo estão em todas as partes, seja do mundo, seja do Brasil, seja de Minas Gerais, onde eu estava, ou seja de Itabuna. Em todos os cantos que um obreiro estiver, tem o desafio. A palavra de Deus fala que eles voltaram daquela terra, espiaram a terra por 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que Moisés falou para eles: fica no meio dos arbustos e espia a terra. E eles espiaram a terra, eles rodaram aquela terra. A Bíblia fala que eles foram até Hebron, atual Jerusalém hoje. A Bíblia diz que eles foram até o Rio Jordão, eles colheram do fruto da terra, eles viram o que era melhor que tinha naquela terra. Mas diante dos gigantes que eles viram naquelas terras, a palavra de Deus fala que 10 coração, que 10 pessoas diante da adversidade, diante da luta, diante do tamanho do gigante, sucumbiu à fé, caiu na fé. Tem muitas pessoas, aleluia, que diante do desafio, ao invés de avançar, ele recua. E eu quero nesta noite dizer para você, meu querido e minha querida, que diante do desafio da tua vida, não recua, porque Deus está na tua
10 chegou e falou: olha, não dá para a gente possuir essa terra, porque essa terra é terra de gigantes. Primeiro relatório de incredulidade. Sabe por que muita gente não é abençoada? Porque são pessimistas. Deus é dono do ouro da prata, mas não toma posse. São pessimistas. Tem pessoas que só chegam perto do outro para murmurar. Vai abrir uma igreja? Para que mais uma igreja? Não, mas já tem a sede, que é grande, já tem uma igreja em tal lugar, já tem outra em tal lugar, precisa de mais uma. Primeiro relatório: pessimismo. Estamos diante de muitas pessoas que são pessimistas. 10 pessoas chegaram na grande congregação, diante de 2 milhões de pessoas, e começou a murmurar incessantemente, ou seja, sem parar: não dá, vão nos consumir como gafanhoto, vão acabar com a gente, não tem como chegar nessa terra, não tem como possuir essa terra. O desafio para o novo tempo, o desafio para aquele povo era sair, aleluia, do Egito, sair daquele mundo de escravidão, e com 12 dias para 13 dias eles herdariam a terra, mas ficaram 40 anos perambulando, rodando em círculo, armaram 14 acampamentos durante 40 anos, porque não acreditaram que Deus estava com eles. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, deixa de se abrir uma igreja por causa de incredulidade. E aonde que as almas vão? Aqui é um desafio para o novo tempo. Hoje é inauguração. Daqui a um ano você volta aqui, cheio de rostinho novo, cheio de pessoas que vieram aqui na frente, levantaram a mão e aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. E aonde ficou a incredulidade? Aonde ficou aquele que não creu? Primeiro passo para você conquistar: saia do pessimismo. Segundo, triunfar sobre as críticas que estão à sua volta. Não vai dar para abrir, não, está muito difícil. O piso ficou por tanto, a tinta ficou por tanto, o ventilador está tanto, está difícil, está caro demais, não tem dinheiro. Olha aí. Dá a volta na crítica e começa a rodar ela e afunda a crítica. Aleluia. Afunda a crítica. Em nome de Jesus. Começa a ter visão espiritual, olhar para Deus. Gigantes. Todas as vezes que você está diante de uma luta ou de um gigante, sempre vai ter alguém nas suas costas para dizer: você não vai conseguir. Quando Davi estava ali, aleluia, 40 dias, a palavra de Deus fala que o gigante Elias, ele saía do meio ali do monte que ele estava, vinha onde as tropas de Israel estavam, e ele atravessava um vale marchando. Ele chegava do outro lado do monte, apontava o dedo e dizia: não tem um homem aqui que me desafia, não tem um homem. No último dia, aleluia, quando fez 40 dias, ele disse: não tem um homem e nem o seu Deus pode me desafiar. Davi olhou para aquilo. Davi tinha chegado ali de pastorear as ovelhas, ele estava levando alguma comida para o irmão dele, Eliabe. Ele chega lá e fala: quem é este incircunciso filisteu que está desafiando as tropas do Deus vivo? A Bíblia fala que o irmão dele, Eliabe, falou: o que você veio fazer aqui? Volta lá pastorear suas ovelhas. Davi não estava, aleluia, mais ligado, aleluia, no passado de pastorear as ovelhas. Ele já estava agora com a unção de Deus sobre a cabeça dele, tinha sido ungido, aleluia, por Samuel, e ele estava diante de um desafio, e aquela era a oportunidade de Davi, aquele era o grande dia, o grande momento de Davi, e ele disse: eu vou contra esse gigante. Tem muitas pessoas que não querem ver a sua vitória, irmão.
E aqueles que parecem que mais está próximo de nós é aqueles que criticam quando se abre uma igreja. É aqueles que criticam porque está abrindo mais uma porta. Mas Davi não olhou para o irmão dele, Eliabe. Não. Ele foi. E o interessante é que quando Davi foi, Saul tentou colocar as armaduras. Não, Davi, eu vou te dar minhas armaduras. Olha, não tem jeito. Se você, aleluia, crê em Deus, você não precisa de armadura emprestada. Você não precisa de unção emprestada de internet. Você não precisa de unção emprestada, aleluia, de Marcos Feliciano. Você não precisa de unção emprestada de DVD ou CD de pregação. Vai nessa tua força que Deus é contigo, aplaude o nome do Senhor. Essa igreja está sendo aberta com Josué e Caleb, tá, missionário? Glória! Estou sentindo aqui, vai entrar muita gente para esse lugar, muita gente vai vir aqui. Glória a Deus! Aleluia! Não tem gigante não. Davi pegou 5 pedras do ribeiro, a Bíblia fala que é pedra lisa. Ou seja, aquela funda de pano, quando ele ia rodar ela, a pedra não podia ser áspera. Geralmente pedra de ribeiro é áspera, cheia de lodo, cheia de pó. Não, a Bíblia diz que ele pegou pedra lisa, aquela que desliza no pano para lá e para cá. E ele foi diante da guerra, diante da luta, diante da batalha. É o desafio do novo tempo. Era um novo tempo para Davi. Era, aleluia, a oportunidade que ele tinha do nome dele ali ser escrito ali em Israel como aquele que derrotou o gigante que 40 dias e 40 noites afrontou o exército do Deus vivo. Era a oportunidade de um homem que estava cheio da unção de Deus. É agora, é a oportunidade dos obreiros de ver esta obra crescer na presença do Senhor. Glória a Deus! Pegou a pedra e começou. Pedra lisa, ela ia para um lado e ia para o outro na funda. Ela ia e voltava. E aquele gigante, você vem até mim com pau, ou seja, cajado. Aleluia. Vem até mim com pedra, ou seja, a funda e a pedra. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Eu estou vindo aqui em nome de Jeová Sabaote. Esta obra aqui é obra do Senhor dos Exércitos. E se os obreiros crerem poderosamente que vou ficar na frente dessa obra, vai crescer muito. Lançou a pedra e o gigante no chão. Glória a Deus! Desmaiou o gigante. Foi lá com a própria espada dele e cortou a cabeça dele. Um gigante de 3 metros. Só a cabeça dele era quase do peso de um botijão de gás. 33 quilos, só a cabeça do gigante. Ele pegou aquela cabeça e levou aquela cabeça para Jerusalém. É o desafio do novo tempo. Olha aqui a minha vitória. Aquele que confia em Deus, ele levanta a cabeça do gigante e diz: olha aqui a vitória da igreja nesse cara. Olha aqui a vitória da igreja nesse cara. Desse jeito, Jeová. Estamos diante de desafios. Não podemos recuar mais. Não tem como recuar mais. São tempos difíceis. Jesus fala em Mateus 24, são tempos difíceis. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3, são tempos trabalhosos, tempos difíceis. Jesus diz: quando veres ali, ouvires sobre guerras, rumores de guerras, está perto do tempo do fim. São tempos trabalhosos, onde o homem seria amante de si próprio. A igreja não pode sucumbir diante desse tempo, desse século 21, cheio de tecnologia. Não pode sucumbir, não pode parar. A igreja precisa avançar, e para avançar é necessário um relatório de fé, é necessário um relatório de visão, não um relatório de incredulidade. Não vai dar certo. Eu acho que aquilo lá não dá. Eu acho que aquele negócio está caindo aos pedaços. Não tem esse negócio não. Vamos para frente, vamos marchar. A ordem para marchar, vamos colocar piso, vamos pintar. Aleluia, vamos ter fé que o povo vai chegar, porque a ordem agora é avançar. Aleluia! Graças a Deus! 10 chegou e começou, não vai dar certo.
certo. Mas 2 começou a dizer: não vai dar certo. Aleluia. Aleluia. Pode ter 50 à sua volta dizendo: você não vai, você não vai. Aleluia. Mas a voz do Espírito Santo falando de você: vai dar certo, vai dar certo. Você confia. Você passa pelo deserto confiando que, aleluia, vai chegar o tempo da sua vitória. O povo de Israel ficaria na honra ou na desonra? Na vitória ou na derrota? Alcançamos a vitória ou ficamos derrotados? Temos de avançar. A palavra de Deus, ela fala sobre o desafio de Cristo. No livro de Lucas, capítulo 18, ele fala: louvado seja o nome do Senhor. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele estava diante de um desafio: morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Era necessária a morte dele para que a igreja, aleluias, viesse a nascer. Jesus enfrentou um desafio no novo tempo, um tempo onde tudo conspirava contra ele. Quem mandava em Israel eram os romanos. Qualquer nome que se levantasse em oposição aos romanos tinha morte, e morte de cruz. Ele começou a ser perseguido, primeiro por Herodes, mas Herodes não conseguiu. Depois da morte de Herodes, vieram outros governadores, crucificaram o Senhor. Mas o novo tempo estava para vir para a igreja, que era o tempo da graça. Era o tempo da graça. Era o novo tempo, o desafio de Jesus Cristo, de passar da morte para a vida, de vencer a morte, de ir no inferno, tomar a chave do diabo e trazer para nós um novo tempo, o tempo da graça. Agora vem a igreja com um novo desafio, e esse desafio da igreja é o desafio, aleluia, de receber a chama do Pentecoste. Pedro agora sobe no alpendre de Salomão, começa a pregar um desafio do novo tempo, uma nova história estava iniciando ali para o povo de Israel e juntamente para o povo gentil. E naquele grande dia ele começa a pregar sobre, aleluia, a mesma palavra que abriu esse culto, sobre Joel capítulo 2. E acontecerá nos últimos tempos que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quase 3.000 almas foi batizada. A igreja agora tem um desafio. A igreja agora ela tem um desafio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós temos um desafio de andar dentro, aleluia, da palavra, com a chama do Espírito Santo dentro de nós. Você pode aplaudir de novo? Deus fala que Caleb nunca esqueceu da promessa. A Bíblia diz no livro, louvado seja o nome do Senhor, de Josué capítulo 15. A Bíblia fala que Caleb agora, quando foi repartir as terras para as 9 tribos e meia, a Bíblia diz que Caleb estava com 85 anos de idade, e ele não perdeu a palavra que Deus tinha falado com ele há 40 anos atrás. Ele não perdeu ali, louvado seja o nome do Senhor, as forças dele. A Bíblia fala que ele chega até Josué e fala com Josué: Josué, eu lutei contra os gigantes dessa terra, derrotei gigantes. Foi Caleb, aleluia, com, louvado seja o nome do Senhor, o povo que estava com ele, que derrotou os filhos de Anak. Ele diz agora, aleluia, eu preciso, aleluia, de tomar posse daquilo que o Senhor me prometeu. Aleluia, eu estou com 85 anos, mas eu estou forte e o meu coração está firmado na promessa. Eu vou tomar posse da minha vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, o avivamento está no tempo de Caleb.
Passou 40 anos terra, mas o avivamento estava dentro do peito dele. O que Deus prometeu ia cumprir. Tem muita gente hoje que diante do desafio está saindo de igreja, diante do desafio está indo embora. Olha, pastor Agostinho, eu estava sentado aqui e senti a voz do Espírito Santo dizendo que muitas pessoas que saíram da igreja metodista presbiteriana vão entrar por essas portas aqui e vão aceitar. Vai fazer um concerto com o Senhor aqui. Aleluia. Não podemos perder a chama do poder de Deus. Não podemos perder a chama do Espírito Santo dentro de nós. Caleb não perdeu. Josué não perdeu. A Bíblia diz que Josué, aleluia, ele dirigiu o altar ao Senhor. Josué, ele levou o povo, aleluia, a conquistar aquela terra depois de 40 anos. Nós temos a chama do avivamento dentro de nós. E quando o avivamento chega, as pessoas começam a querer correr na rua. Amém, igreja? Amém. As pessoas começam, louvado seja o nome do Senhor, a ir para os montes, irmão, orar de madrugada. As pessoas começam, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, a abrir igreja com o pastor e falar para o pastor: pastor, nós vamos marchar no Parque Boa Vista, nós vamos de casa em casa bater e chamar o povo para a campanha da cura, para a campanha do milagre, porque nós cremos que Jesus cura, liberta, transforma e batiza com o Espírito Santo e com o povo. Quando o avivamento chega, dá vontade de sair correndo para a rua fora. Não é só quando a gente vai para o retiro que a gente volta, dá vontade de sair correndo, não. Quando o avivamento chega, minha irmã, você não olha o tamanho do gigante, mas você olha para o tamanho do seu Deus, e você sabe que aquela muralha, que aquele gigante já está por terra, porque o Senhor está te dando a vitória. Dois homens não sucumbiram diante de nada. Dois homens não derreteram a fé diante de nada. E os obreiros desta igreja não podem derreter a fé, parar de marchar, enfrentar, aleluias, as dificuldades, crendo que quem abriu essas portas não foi desejo do homem. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a palavra de Deus fala no verso 5 que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Não é o homem que abriu essas portas, mas é o Senhor que abriu. Glória a Deus. Quando o avivamento chega, louvado seja Deus, a igreja começa a ganhar todo e qualquer tipo de gente do mundo para Cristo. Tem igreja que acha que a igreja pode avançar só com os pobrezinhos, porque eles estão precisando. A igreja tem de avançar, é ganhando lésbica, homossexual, é ganhando, aleluia, as pessoas nos hospitais. A igreja tem de avançar, é ganhando empresário. A igreja tem de avançar, é ganhando todo tipo de gente. Aleluia. Esse é o avanço da igreja. A Bíblia fala que aquele povo que deu o relatório de credulidade ficou no deserto, morreu no deserto. Os cadáveres ficaram esticados no deserto. Mas uma nova geração, aquela que nasceu no deserto, que a roupa crescia junto com ela, que o calçado crescia junto com ela, aquela geração, a geração que viu os milagres de Deus no deserto, alcançou a terra prometida. É por isso que eu creio em milagre, eu creio em cura, eu creio que marido que foi embora volta. Eu creio que marido que está dando problema para a mulher e não quer vir para a igreja vai converter. Eu creio que o macumbeiro vai converter. Creio que a pessoa que está se drogando, se viciando vai converter. Eu creio, porque o relatório que nós temos de dar para o povo é o relatório que nós temos de Jesus Cristo na nossa vida.
Como é que eu faço diante dessa guerra? Como é que eu faço diante dessa luta? Relatório de incredulidade. Relatório de incredulidade. Tem gente que não cresce espiritualmente porque só dá um relatório negativo para Deus. Quando não dá um relatório negativo para Deus, dá um relatório negativo para ela mesma. Aceita tudo que os outros falam. Se a pessoa chegar e falar: olha, você não vai pregar bem, a pessoa não prega mais. Você não canta bem, ela chega aqui, ela está cantando o hino, ela esquece o hino, depois ela vai embora e fala assim: eu não vou cantar nunca mais, porque a pessoa riu de mim que eu estava cantando. Você não está cantando para o homem, você está cantando é para Deus. Você está cantando o Senhor. Muitos vão tentar te destruir nessa caminhada. Muitos vão tentar te paralisar. Missionária nada, pastor nada, irmão nada, aquele ali não está com nada. Muitos vão tentar te desanimar. Mas eu quero dizer para você que no ano de 2011, aleluias, foi passado na igreja metodista presbiteriana de Itabuna, no início do ano, aleluias, um relatório para a igreja. E esse relatório continha lá, porque está em ata, continha lá que nós vamos avançar em 2011, 2012. Contém na ata desta igreja que nós vamos abrir mais congregação. Contém na ata desta igreja que é tempo de buscar o avivamento. Contém na ata desta igreja que é chegado o tempo do avivamento. Contém na ata desta igreja que é chegado o tempo dessa igreja fazer a diferença em Itabuna. Vou tentar atrapalhar, Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Vai chegar dia. Ramandaka subia de quebra. Glória. Glória. Aleluia. A igreja chega dia. Chega dia que você dobra o joelho na congregação, pastor Agostinho. Num ciclo de oração não tem ninguém. Eu já dormi em cima de altar de igreja, orando sozinho. Uma hora e meia de joelho ali, Senhor, que dê as almas, Senhor, que dê as almas, Senhor, que dê as almas. E dormia. Quando eu acordava, eu falei: Senhor, eu vou atrás das almas. Já cheguei a passar, irmã Márcia, diante de ciclo de oração de igreja, 2, 3 irmãs de joelho ali chorando. Uma estava chorando pelo marido, a outra estava chorando porque estava desempregada, a outra estava chorando porque não tinha nada para comer, e eu lá chorando pelas almas. Eu falei: que tipo de oração é esse, meu Deus? Está ferrado demais, está difícil, a luta está travada, está difícil. Aonde que eu vou? Se eu vou para lá em muralha, se eu vou para cá gigante, se eu vou para frente a gente criticando, se eu vou para trás é o espírito maligno querendo que eu feche a porta da igreja. Mas não vou fechar não, porque este lugar é do Senhor e Deus vai romper e fecha este lugar. Graças a Deus. Qual que é o seu relatório que você tem para Deus hoje? Eu disse para os irmãos que eu queria mudar a mensagem, mas não teve jeito. Inauguração, é festa, podia ser aquela mensagem. Os irmãos gostam, sabem que eu gosto do Pentecostes, do fogo, gosto de correr da igreja, mas não teve jeito de eu mudar essa mensagem. Fala para o seu irmão do lado, qual o relatório que você tem para Deus hoje? O salmista Davi fala: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A sunamita com o filho lá morto. O moço chega: tá tudo bem, minha irmã? O que está acontecendo? Tá tudo bem, tá tudo bem. Sabe qual foi o relatório dela? A glorificação. Tá tudo bem, Senhor, tá tudo bem. A casa dela com o filho morto lá, e ela dizendo que estava tudo bem. Deus resgatou o filho da sunamita. Deus ressuscitou o filho daquela mulher. Aleluia. Qual que é o relatório que você está dando para Deus? Está difícil, pastor. Aquele grupo de coreografia está difícil. Aquela irmã não me entende. Aquela outra irmã não me entende. Está um bololô danado.
Então você quer saber de uma coisa? Eu morro aqui nesse campo e os filisteus tomam, mas não. Ele lutou sozinho contra todos aqueles filisteus, venceu todos os filisteus e defendeu o campo de lentilha. Tem dia que não vai ter pastor Agostinho, tem dia que não vai ter o pastor Edmar aqui, mas vai ter os obreiros aqui defendendo o campo de lentilha. Ah, não vou porque não tem gasolina no carro. Tentei ligar para fulano, não consegui. Mas se faltar comida, arruma um jeitinho de ter. Se faltar o dinheiro da água, costuma ir no vizinho, no parente, costuma ter. Mas para a obra de Deus, não pode não. Se faltar gasolina, não pode ir. Vai de pé de cavalo. Está chovendo? Ah, não vou não. Não vou não porque está chovendo, mas tem outro dirigente lá, o irmão tal, ele vai. Aí lá na casa dele ele pensa assim, não vou nada, porque tem dirigente tal que está comigo, ela também vai. Não vai os dois, a igreja fica fechada. Naquele dia Deus envia a alma, a porta está fechada. Eu quero ver quem vai dar conta dessa alma. Muito sério. Relatório de incredulidade afasta as bênçãos de Deus da vida do crente cristão. Pessimismo, desejo de não avançar, tristeza profunda no peito, na alma. Me aconteceu isso e isso em tal igreja, não quero saber mais de culto, não prego mais. Me aconteceu isso e isso, eu não canto. Me aconteceu isso e isso, eu não ajudo mais. Esta igreja aqui está abrindo para você cantar, participar do grupo de coreografia. Seja, aleluia, uma obreira fiel, seja um homem valoroso na presença do Senhor, seja uma mulher valorosa. Você que vai ficar aqui, você vai ter carro, vai ter dia que você vai precisar dirigir o seu de oração, vai ter dia que você vai dirigir um grupo de criança, vai ter dia que a outra vai dirigir um grupo de jovem, mas dê um relatório, aleluia, para Deus. Porque quando Ele te pedir as contas do que você fez, quando Ele te pedir as contas do que você fez, aí nós vamos saber o que aconteceu aqui nessa igreja. Ele vai te pedir as contas. Você ficou bem lá na porta, diabo? Ou você relaxou, tirou a gravata? Não, só estou de gravata porque é festa. Agora acabou. Fica na porta relaxado. Mas a Bíblia diz: ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Eu preciso de tomar posse do que é meu. Se Deus me colocou como diácono, eu vou honrar as vestiduras que Deus me deu como diácono. Se Deus me colocou como dirigente, eu vou honrar as vestiduras de dirigente. Se Deus me colocou para ser a primeira levita, eu vou honrar o nome do meu Deus, porque não é o homem que colocou, é Deus que me colocou ali. Qual que é o seu relatório para Deus? Você já pensou, 6 anos atrás, quando o pastor Agostinho chegou, se ele tivesse dado um relatório, deixado a incredulidade? Porque ele esteve conversando comigo outro dia, falando: pastor Edmar, quando eu cheguei aqui, eles falaram comigo que isso aqui é terra de matar pastor, é cemitério de pastor. Aí ele falou assim com a pessoa que tinha falado com ele: pode ser que quem já morreu, mas eu estou ouvindo que já não vai vencer. Mais uma porta está abrindo aqui. Aleluia! Aleluia! E o relatório que nós temos para Deus aqui hoje nessa noite, sabe qual que é? Senhor, o Parque Boa Vista é uma terra boa. O Parque Boa Vista é uma terra que emana leite e mel. O Parque Boa Vista é uma terra aonde as pessoas estão carentes, elas vão vir para Cristo. Esse é o relatório que nós temos de dar. Não é o relatório, não, o Parque Boa Vista tem tiroteio. Eu não posso subir no Parque Boa Vista porque lá tem morte. Não posso ir no Parque Boa Vista porque lá faz isso, faz aquilo. Para com esse negócio. O relatório que nós temos para Deus é o mesmo relatório de Josué e Caleb. Vamos tomar posse
posse, porque Deus nos deu aquela terra. Pode amaldiçoar aquilo que é abençoado? Hein? Essa igreja está aqui para quê? Para abençoar o Parque Boa Vista. Se ela está fincada aqui nessas terras, essas terras é abençoada. O relatório que nós damos é: esse lugar é do Senhor. Você pode ficar de pé nesta noite. Nós vamos declarar as bênçãos de Deus sobre o Parque Boa Vista na inauguração dessa igreja. Vamos declarar as bênçãos do céu sobre os obreiros que estão nomeados para essa igreja. Nós também vamos declarar sobre a nossa casa que a nossa família é uma bênção. Tem mãe que quer ver, irmã Jocinara, a criança ou o filho na igreja, mas só sabe amaldiçoar o filho. Ainda fala que não tem jeito mais. Aquela ali, tem gente que fala, irmão, aquela ali não tem jeito mais não, já era. Aleluia. Estenda tuas mãos.